Se você não tem Bíblia, nós vamos estar projetando ali 2 Samuel 9, verso 1. Aleluia. Se você está com a sua Bíblia, abre aí, marque esse texto porque ele é muito importante. Os irmãos estão me ouvindo bem? Amém, irmãos? Acho que não estão não, que ninguém falou nada. Quem está me ouvindo aí, diga aleluia. Ah, tá. 2 Samuel 9, verso 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Bom, antes de ler, deixa eu só fazer um fundo aqui para você entender do que se trata. Davi, os irmãos sabem que foi um rei ungido por Deus. Mas antes de Davi assumir o trono, havia um outro rei. Alguém sabe o nome desse outro rei? Saul. E Saul, de alguma forma, soube que Davi seria o sucessor dele. Então, queria matá-lo, de qualquer jeito queria tirar a sua vida. E o interessante nessa história é que o filho de Saul, que era Jonatas, era um grande amigo de Davi, tiveram uma aliança muito forte, e a tal ponto de a Bíblia afirmar que Jonatas amava a Davi com a sua própria alma. Era um amor muito intenso, e sei que muitas pessoas aí usam disso talvez para apoiar o homossexualismo, dizer que eles tinham um caso, algo do tipo. As cabeças perversas aí acham motivo de pecado para muitas coisas. Mas esse texto não se trata de um relacionamento homossexual, mas uma aliança de amigos que amaram a vida um do outro de uma forma muito intensa. E aconteceu um episódio onde o povo de Israel, o reinado de Saul, foi atacado. E nesse ataque morreram Saul e Jonatas. E na fuga dessa tragédia, dessa morte, havia ali um bebezinho que era filho de Jonatas, chamado Mefibosete. E a babá então pegou ali aquele bebê e na fuga deixou ele cair, ele quebrou os 2 pés. E depois de algum tempo, Davi então decide relembrar, decide checar se existe ainda alguém da família de Saul para que ele possa usar de bondade. E é justamente essa história que nós vamos ver aqui agora, né, a respeito dessa procura, né, desse herdeiro ali de Saul, para que Davi possa então amá-lo. Olha o que o texto diz, 2 Samuel capítulo 9, verso de número 1. A palavra do Senhor diz: disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul
teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda-os a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava ele em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Bom, essa é uma história particularmente que eu acho muito interessante, e talvez muitos aqui ainda nunca nem ouviram essa história, nunca leram. Alguém aqui já havia lido ou ouvido essa história de Mefibosete? Aleluia, alguns irmãos, né? E hoje eu quero compartilhar com você, porque esse cidadão, ele é um exemplo nosso hoje, da nossa realidade talvez. E o rei Davi decidiu usar de bondade para com ele, assim como o Senhor um dia quis derramar a sua bondade sobre nós. O rei também decidiu usar de bondade para com esse rapaz. Hoje eu quero mostrar para os irmãos a importância de você compreender a graça e a bondade de Deus para as nossas vidas. Deus quer ministrar no seu coração, nesse culto, nos próximos domingos, a respeito da graça dele, o quanto nós somos abençoados em Deus, o quanto o Senhor nos ama. Eu sei que muitos aqui estão escravizados naquela lei da semeadura, que é uma lei correta. Eles dizem: tudo que eu estou colhendo é porque eu plantei. Se eu estou colhendo algo ruim é porque eu plantei. Mas preste atenção aqui em algo que eu vou te dizer. Existe hoje, liberado para nós, um poder, uma unção ainda maior, um estilo de vida que não é baseado naquilo que você fez, que não é baseado naquilo que você deixou de fazer, mas é por aquilo que o Senhor decidiu fazer por nós. Essa é a graça. É o favor imerecido de Deus. Nós nem merecemos, mas o Senhor decidiu olhar para nós com os seus olhos de amor. Se fosse por merecimento, nós não teríamos direito a coisa alguma. Na verdade teríamos sim. O direito que nós teríamos como pecadores miseráveis que nós somos, seria um inferno. Mas Jesus decidiu derramar a sua graça em nosso favor. Quantos querem receber hoje essa graça? Diga aleluia. Bate no seu peito assim, diga: Senhor Jesus, eu quero receber o favor imerecido. Aleluia. A palavra de Deus lá em Gálatas diz que tudo que o homem plantar, ele colherá. Essa é a lei da semeadura. Mas lá em Mateus, no capítulo 6, se você ler, a Bíblia diz que as aves dos céus nem semeiam e nem colhem. No entanto, o vosso Pai Celeste as alimenta todos os dias. É sobre esse texto aqui que eu quero frisar para você hoje. As aves dos céus, elas não plantam nem colhem, mas o Senhor não as deixa faltar, não deixa faltar nada para elas. Isso é a graça de Deus. Essa é a graça que o Senhor quer expressar para você hoje, quer que você compreenda. Amém, irmãos? Deus não quer que você
fique com um olhar de condenação para si próprio. Deus não quer que você fique naquela postura de autocomiseração, de autopiedade, de se achar fraco, de se achar alguém pecador, que não merece o mover e o favor de Deus. Muito pelo contrário, hoje o Senhor oferece para você liberdade. Hoje o Senhor oferece para você o amor. O que você merecia era viver na pobreza, mas Deus liberou a sua riqueza. O que Deus escreveu para você não é que você viva uma vida de solidão, triste, amargurado. Deus quer que você viva uma vida feliz. Deus quer que você esteja rodeado de amigos, rodeado de pessoas que amam você sinceramente. Deus tem o melhor para nós, amém, irmãos? Tem um amigo meu que sempre que eu converso com ele, eu pergunto: e aí, como é que você está? Ele sempre fala: eu estou melhor do que eu mereço. Estou melhor do que eu mereço, porque Jesus já me alcançou, e hoje eu aprendi com ele. Tanto falar com ele, hoje as pessoas perguntam: e aí, como é que você está? Eu falo: não, eu estou melhor do que eu mereço. Eu ainda não cheguei aonde realmente eu quero chegar, mas eu já estou muito melhor do que eu mereço. Isso é o que? É a graça de Deus. Deus já liberou o favor imerecido sobre nós. Deus já liberou o melhor dele sobre as nossas vidas, amém, irmãos? E essa história, a história de Mefibosete, nos mostra bem sobre essa graça de Deus. E eu quero compartilhar hoje aqui com você esse texto fascinante, amém? Quantos querem aqui aprender hoje? Diga aleluia. Então o primeiro ponto aqui nesse texto é a respeito da bondade do rei. E quando eu falar aqui da bondade do rei, da bondade de Davi, eu quero que você olhe para Davi, olhe para esse símbolo aqui como sendo uma representação do próprio Jesus, porque a bondade que Davi usou para com esse rapaz é a mesma bondade que Deus usou para conosco. Então, primeira coisa que eu quero frisar para você é a respeito da bondade de Deus. No verso 1 nós lemos que Davi estava ali procurando alguém que fosse da linhagem de Saul. Irmãos, talvez você não entenda o que significa isso aqui, mas Saul perseguia Davi, queria matar Davi de tudo que é jeito. E agora Davi está querendo encontrar alguém da linhagem de Saul para amá-lo, para liberar bondade sobre ele, para poder derramar sobre ele um amor extraordinário de Deus. E aí ele fica sabendo que há um rapaz chamado Mefibosete. Nesse momento aqui, ele se lembrou da aliança que ele havia feito com Jonatas. Perguntou ali para os servos se ainda havia alguém. E a resposta que Davi mais queria saiu da boca ali daqueles servos: olha, ainda tem um servo da casa de Saul, ele pode informar. Chamaram um servo cujo nome era Ziba. E Ziba então disse que havia esse rapaz com um nome bem peculiar, bem feio, chamado Mefibosete. E ele decidiu usar de bondade para esse rapaz, pelo simples fato dele estar ali na linhagem de Saul, na linhagem de Jonatas. Preste atenção aqui no que eu vou te dizer. Pela lógica, sabe quem que era para herdar o trono do rei? Pela lógica, quem seria o outro rei? Se Saul estava morto, Jonatas, seu filho, estava morto, quem que era o próximo sucessor para assumir o trono, irmãos? Quem?
era Jonatas, já que Jonatas morreu. Era o filho de Jonatas, Mefibosete era para ser o rei. Porém, esse cidadão estava jogado no mundo aí fora, vivendo de uma forma muito terrível. Era para ser príncipe, mas vivia no deserto, numa terra chamada Lodebar. E hoje, irmãos, quantos de nós nascemos para ser príncipes de Deus e vivemos como escravos? Vivemos uma vida que Deus não havia escrito para nós, não desfrutamos do mover e do melhor de Deus sobre nós. O amor de Davi aqui por esse rapaz, quando Davi decide liberar a bênção sobre Mefibosete, nos faz lembrar do amor que Jesus teve por nós, que decidiu derramar a sua graça em nosso favor. Irmãos, Deus é um Deus que não tem limites. Os recursos que Deus tem para nós são ilimitados. Nós servimos a um Deus que é bom, um Deus que é dono de todas as coisas, um Deus que é maravilhoso, que tem tudo liberado para nós. Basta nós crermos na sua bondade, basta nós olharmos para Deus da forma correta. Deus está pensando como abençoar você e não como amaldiçoar, como alguns pensam. Sabe qual que é o problema de muitos irmãos? Preste atenção aqui no que eu vou te dizer. É que eles acham que precisam às vezes fazer para receber. Eles precisam mostrar para ter algo em troca. Eles acham que tem que fazer um negócio com Deus, para então Deus derramar a bênção e o amor dele. Mas nessa história aqui, nós vemos que Mefibosete não teve que fazer nada para Davi. Davi decidiu derramar bondade sobre ele. Davi decidiu olhar para aquele rapaz que estava ali sem esperança, sem nenhuma chance de desfrutar daquilo que o seu pai e o seu avô tinham desfrutado, das riquezas do reino. E agora Davi decide olhar para ele, assim como um dia Jesus decidiu olhar para nós. Nós estávamos perdidos, por nossa conta nós não teríamos para onde ir, nós nunca conseguiríamos desfrutar daquilo que Deus tinha para nós. Mas hoje, por aquilo que Jesus fez, nós podemos desfrutar da sua bondade, da sua graça. Diga aleluia. Um exemplo disso é a salvação. Jesus nos salvou, irmãos. Ele derramou o seu sangue ali na cruz, em nosso lugar, mesmo sabendo que muitas pessoas iriam recusá-lo. Uma vez, falando para alguém de Jesus, e aí a pessoa falou: mas eu não pedi para Jesus morrer por mim. Ele morreu porque Ele quis. Não sou obrigado a aceitar aquilo que Ele fez porque quis. E aqui nós temos um problema muito sério, que é uma pessoa que até crê que Jesus veio e morreu no lugar dele, mas ele não consegue receber o sacrifício, ele não consegue desfrutar das bênçãos que o Senhor fez ali naquela cruz. Sabe o que é mais trágico? É que Jesus morreu por toda a humanidade, mas hoje poucos receberam aquilo que Ele fez, poucos receberam a bondade e a graça de Deus. Hoje o Senhor quer salvar todos, mas muitos é que não querem receber a salvação. Quantas pessoas nós falamos: você quer receber o Senhor Jesus hoje? Ele fala: não, vamos deixar mais para frente. O que Ele está dizendo? Em outras palavras, Ele está dizendo o quê? Não, eu não quero receber isso agora. Uns dizem: eu não estou preparado. Mas por que Ele não está preparado? Porque Ele ainda quer curtir mais alguns anos de festa, de pagode. Ele quer ainda curtir mais alguns anos de traição. Ele quer curtir mais alguns anos de bebedeira, de farra. Ele está dizendo o quê? Olha, eu estou valorizando muito mais as coisas do mundo do que o que Jesus fez por mim na cruz. Mas Jesus, mesmo sabendo de tudo isso, decidiu morrer por todos, até por estes que iriam
esnobar, que não iriam valorizar o seu amor e a sua graça. E aí nós temos um segundo caso. Temos esse primeiro, que é daquelas pessoas que não querem receber o sacrifício de Jesus, a bondade de Jesus. Mas temos aqueles que já receberam, que a maioria está aqui me olhando agora, são crentes que até vão no culto, vai na cela, são os bons samaritanos, né? Receberam o sacrifício de Jesus, mas vivem uma vida, me desculpe a expressão, na desgraça. Desgraça. Ao invés de viver a vida na graça, ao invés de viver a vida desfrutando do mover de Deus, ele vive uma vida miserável. Por que isso? Não é porque Deus é ruim, não, porque Deus quer liberar a bênção, o mover sobre ele. É porque ele acha o seguinte, que o fato dele ter sido salvo, já está bom demais, e agora ele não pode exigir muito de Deus. Quantas pessoas eu já vi falarem que não iriam fazer um pedido para Deus para não atormentá-lo com algo tão simples. Não, isso aqui é muito pequeno para eu pedir para Deus. Não, isso aqui eu resolvo. Meu querido, Deus se preocupa com os mínimos detalhes. Como eu disse aqui agora há pouco, Deus está procurando uma forma de te abençoar e não de amaldiçoar. Fala isso para o seu irmão aí do lado. Diga: Deus está procurando uma forma de te abençoar. Deus está querendo derramar o melhor sobre as nossas vidas. Então os pensamentos de Deus ao nosso respeito não são pensamentos ruins, como muitos pensam, e acham que Deus está irado com eles, porque eles retrocederam, porque eles deixaram de fazer algo, porque eles deixaram de cumprir algo. Deus não está irado com você. Deus te ama do jeito que você é. Está me entendendo? Deus ama você como você é. Saia daqui com essa convicção. Eu li um texto aqui no início do culto, Jeremias 29:11, projeta aqui para nós. Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor não está com pensamentos ruins ao nosso respeito. Deus não está procurando uma unhazinha encravada para ficar de mal com você, para ficar de bico. Deus está olhando para nós e Ele quer ter pensamentos bons, Ele tem pensamentos de paz, e Ele quer que você tenha o fim que você deseja. Se esse Deus não é bom, qual é, irmãos? Essa é a bondade de Deus. Por isso, peça hoje o que você precisa. Não precisa ficar acanhado em pedir para Deus, achar que está pedindo demais. Peça, porque Deus vai derramar o melhor dele sobre a sua vida. Amém, irmãos? Peça. O que você está precisando? É um carro? Peça para Deus um carro. Eu lembro que uma vez um irmão, eu falei: irmão, ele reclamando, não sei o que, não tem nada para andar, Deus se esqueceu de mim. Eu falei: você já pediu? Pede o carro que você quer. Ele falou: não, mas se eu pedir o carro, aí eu não vou ter dinheiro nem para pôr a gasolina. E se o pneu desse carro furar, aí como é que eu vou trocar o pneu do carro? Eu fiquei pensando: meu Jesus, se Deus tem condições de te dar o carro, você acha que Ele não vai te dar o dinheiro para pôr a gasolina? Se Deus tem condições de te dar o carro, você acha que Ele não vai dar condições para você trocar um pneu? Deus é muito bom. Nós servimos a um Deus que não tem limites. O amor dEle, o poder dEle é ilimitado. Nós precisamos aprender a pedir para o Senhor, irmãos. A Bíblia diz: pedi e dá-se-vos-á. Se você pede e não recebe, é porque está pedindo mal. O que é pedir mal? É pedir às vezes só para status.
é pedir às vezes só por aparência. Peça, se você está necessitado, peça para Deus. Peça para Deus que Ele vai te ouvir. Amém, irmãos? Você é filho, Deus é o nosso Pai. Quando você entende isso, nunca mais você vai ser o mesmo. As coisas mudam. Na história aqui, Davi decidiu usar de bondade para com Mefibosete, assim como Deus olhou para nós e decidiu usar de bondade para conosco. Só que esse rapaz, e eu entro aqui no segundo ponto, ele tinha os pés quebrados, os pés aleijados. Volta lá para 2 Samuel 9, verso 3. 2 Samuel 9, verso 3. Diz assim: disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. A palavra de Deus está dizendo aqui que Mefibosete era aleijado dos 2 pés. Já contei aqui a história para os irmãos. Quando estava fugindo ali da guerra, daquele assassinato ali, a família real, a babá deixou aquele rapaz cair, ele quebrou os pés. Naquela época não tinha os estudos, as formas, né, de fisioterapia, ortopedistas qualificados como nós temos hoje. Então quebrou, vai ficar do jeito que está. Se o osso quebrou para cá, vai ficar daquele jeito ali, vai sarar daquele jeito, vai melhorar daquele jeito. Então ele tinha nascido bem, mas por causa desse fato, ele ficou aleijado de ambos os pés. E esse ponto aqui que nos fala dos pés tortos, os pés na Bíblia apontam para o caminho que nós percorremos, aponta para a forma como nós andamos. Pés tortos, pés aleijados, nos fala de uma vida, de um caminho pecaminoso, de uma vida defeituosa, cheia de pecados. Por isso que essa história tem muita semelhança conosco, porque quando Jesus olhou para nós, decidiu usar de bondade para conosco, os nossos pés também eram tortos, defeituosos, nós estávamos afundados no lamaçal do pecado. Assim como esse rapaz aqui tinha os pés tortos, eu e você também estávamos na mesma condição. Davi não decidiu usar de bondade para com ele, porque ele era interessante, porque esse rapaz era bonzinho, porque ele era merecedor de honras, mas ele decidiu usar de bondade para com esse rapaz por causa da aliança que ele havia feito com Jonatas. Sabe por que Deus decidiu mandar Jesus para morrer no nosso lugar? Por causa da aliança que ele havia feito com Abraão. Deus lembrou do dia em que pediu Isaac para Abraão, e Abraão subiu ali aquele monte e ia sacrificar o seu filho, e uma voz bradou do céu pedindo para que ele parasse, porque só a atitude dele ali já havia valido. E naquele instante o homem conseguiu ganhar o coração de Deus, e Deus agora é colocado numa situação que é o seguinte: o homem não foi capaz de negar o seu único filho, então eu também não posso negar o meu único filho para morrer por essa humanidade. Por isso que Jesus veio, por causa de uma aliança. Mefibosete foi alcançado pela graça do rei, por causa da aliança que Davi tinha com Jonatas. Hoje o rei Jesus quer levar você a entender que você é amado dele, independente de como estejam seus pés, independente de onde você esteja residindo, independente da
situação que tem acontecido nesses últimos anos, nesses últimos semestres, nesses últimos dias, nesses últimos minutos, Deus não está nem aí para o que você fez. Deus está se importando com o seu coração, porque Ele ama você, com pés tortos ou não, com pecado ou não, você é amado de Deus. Não pense o contrário disso, não pense que Deus é ruim, não pense que Deus é mau. Deus derramou a sua graça em nosso favor, porque Ele nos ama, Ele nos ama. Não pare de olhar para os seus defeitos, pare de olhar para os seus pés encurvados. Oh, irmãos, o pecado, ele esfria. Tudo aquilo que esfria vem do pecado. O que te deixa com vontade de fazer a obra de Deus? Isso aí que você tem que fazer. Agora, quando você faz algo que te esfria, que deixa você mal, talvez é porque aquilo ali é um pecado. Tudo que leva você a não orar, a não querer fazer a obra, a não querer ser usado, talvez tenham sido pecados que estão acumulados. Sabe qual que é a graça disso aqui? É que Mefibosete não precisou se preocupar com os pés tortos. Davi o aceitou do jeito que ele veio. Ele não teve que endireitar por conta própria. Davi o aceitou do jeito que ele estava. Jesus não está chamando aqui pessoas perfeitas, como muitos pensam. Eu lembro uma vez falando para um senhor, falando: Jesus te ama, venha para os caminhos do Senhor. E aí ele falou: não, eu ainda tenho que mudar muita coisa, eu ainda preciso resolver muitas situações, tem muita coisa mal resolvida ainda na minha vida. E eu fiquei pensando: meu Deus, mas por conta própria ele não vai conseguir resolver isso nunca. Sabe quando que você vai estar perfeito, meu querido? Quando você ir para a glória. Se alguém está esperando resolver algo para vir para os braços do Senhor, não vai vir nunca, nunca. Deus está chamando você do jeito que você está. É com os pés aleijados, venha. Está com os pés tortos, venha. Deus é um Deus amoroso que decidiu receber você e eu do jeito que nós estamos. Amém, irmãos? Vamos avançar. Problema dos pés tortos, então não é com Deus. Problema dos pecados não é mais com Deus, porque o Senhor já perdoou todos eles. O problema agora é conosco. Fala assim: o problema agora é comigo. Como assim? O problema agora é no seu psicológico. Porque como que eu posso entender? Eu entendo que Jesus perdoou todos os meus pecados, mas aí eu fico lembrando constantemente. O diabo fica colocando, acusando de dia e de noite na minha mente. E aí eu me acho indigno de fazer as coisas, porque tem tanto pecado na minha mente, tanta coisa que eu já fiz de errado, que eu não posso caminhar, eu não posso fazer nada, eu não posso responder ao chamado de Deus na minha vida. O problema agora não é mais com Deus, porque Deus já perdoou, Deus já liberou o perdão. A questão agora é que você precisa entender que Deus é um Deus bom e que pode te perdoar. Deus é um Deus maravilhoso e pode tirar toda essa condenação da sua mente hoje. Sabe como que eu quero que você saia daqui hoje, meu querido? Como se você tivesse nascido nesse exato momento e não tivesse feito nada de errado. Esse é o pensamento, é o desejo do meu coração, porque é isso que o Senhor quer. Ele não quer que você fique apontando sempre os seus erros.
Uma vez que você pede perdão pelos seus pecados, a Bíblia diz que eles são lançados no mar do esquecimento. O Senhor não lembra mais. Amém, irmãos? Depois que Davi decide usar de bondade para com ele, Mefibosete, ele fica sabendo que Mefibosete tinha os pés tortos. Por causa daquilo ali, ele se afastou, ele foi para um lugar chamado Lodebar. E Lodebar é uma cidade aqui que nos traz alguns pontos espirituais, nos traz algumas verdades aqui, para que você compreenda bem. Lodebar significa um lugar de sequidão, um lugar árido, onde não se planta e não se colhe. Um príncipe, sucessor do rei, foi morar num lugar desse, um lugar de desolação, de tédio. Talvez a sua vida tenha sido uma vida em Lodebar, de tédio, a vida de desolação, não tem nada bom na sua vida, parece que tudo está dando errado para você, nada é do jeito que você quer, nada é do jeito que você sonhou. Talvez é porque você ainda está em Lodebar. O que você tem que fazer? Clame pelo rei, fala: rei, olha para mim, Jesus, lembra de mim, Jesus, olha para mim, faz um milagre na minha vida. O pecado, os pés tortos na vida de Mefibosete o levaram a morar nessa cidade terrível, talvez para se esconder no meio do deserto, talvez para ninguém ficar lembrando ele de que ele era um fracassado, de que ele era um príncipe escravizado agora, foi morar numa terra distante. Quantos de nós nascemos para ser reis, somos filhos do Deus vivo, mas vivemos uma vida sozinho, triste, atribulado, muitas vezes com mais vontade de morrer do que de viver. Seja sincero consigo mesmo. Quantas vezes você já pensou que a sua vida não valia a pena? Quantos irmãos talvez estão me ouvindo aqui nesse exato momento, já olharam para o céu, já olharam para Deus e falaram: Senhor, por que o Senhor não olha para mim? Por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me deixou quando todos parecem que têm uma vida normal, só eu que não? Talvez essa era a oração de Mefibosete por muitos anos. Muitos anos ele deve ter falado isso para Deus. Muitos anos ele deve ter liberado essas palavras ali para Deus. Mas chegou um dia, em apenas um dia, a vida dele mudou por completo. Em apenas um dia, a vida daquele rapaz aleijado que não tinha nada, morava no deserto, em um dia a vida dele mudou completamente. Oh, irmãos, Deus quer levar você a morar em Canaã. Deus quer você a desfrutar não do deserto, não é de uma vida de crise, mas de uma vida agora de conquistas. Sabe o que o deserto nos fala? Nos fala de um lugar de tribulação. No deserto, em Lodebar, o casamento nunca vai avante. O trabalho sempre é um tédio terrível. A vida se torna monótona. As coisas não vão para frente. Parece que estamos andando em círculos e a nossa vida não tem mais sentido. Esse é o estilo de vida de Lodebar. É um lugar de isolamento, é um lugar onde as coisas não fluem, de dor, de decepções, de acusação, de vergonha. É um lugar de pés tortos, é um lugar de pecados,
é um lugar onde parece que não flui mais aquela vontade de viver. Mas quem disse que Deus escreveu para você morar em Lodebar? Deus quer levar você a estar junto do rei em Jerusalém. Jerusalém era onde o reinado de Davi estava estabelecido. E a boa notícia é que o rei veio buscar Mefibosete. O rei, olha só o verso 5. Passa um pouquinho para frente. Olha o verso 5 que diz: então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar. Ele sabia que aquele aleijado do pé torto nunca ia chegar lá. Ele sabia que não era possível aquele cidadão ir sozinho. Então ele mandou ir buscar, falou: vai lá, leva a carruagem geral, a carruagem real, e busca aquele cidadão. Busca ele, que ele não pode vir sozinho. Do mesmo jeito o Senhor fez conosco. Deus sabe que você não pode sair desse buraco sozinho. Você já fez de tudo. Já fez de tudo. Já tentou relacionamentos, frustrou. Já tentou estabelecer propósitos, tudo frustrado. Já tentou estabelecer metas, falou: não, agora eu vou mirar aqui, totalmente o inverso do que eu mirei acolá. Tudo frustrado, a vida frustrada. Deus sabe que sozinho você não consegue sair daqui, porque você tem os pés tortos. Deus sabe que sozinho você não consegue sair dessa situação. Mas uma hora o rei Davi chega com aquela carruagem na frente da casa daquele cidadão. Todo mundo da cidade deve ter ido olhar, falou: o que está acontecendo ali, gente? É o rei mandando chamar aquele aleijado que ninguém olhava para morar junto com ele. Sabe qual é a boa notícia para você hoje? A carruagem real está te esperando para levar você hoje a provar do melhor de Deus. O rei está aqui neste lugar. Deus está olhando para você hoje. Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu da sua família. Ele não se esqueceu da sua casa. Hoje é o dia da situação da sua vida mudar por completo. Diga amém. Hoje o Senhor está aqui para te levar para um novo nível. Ele é quem vai te levar. Porque sozinho você não consegue. Ele é quem vai trazer você para o propósito principal que Ele escreveu para a sua vida. Amém, irmãos? Deus quer usar de bondade com você. Sabe o que Jerusalém significa? Significa uma vida de abundância, de prosperidade. Nós não merecemos nada, mas Deus quer nos dar tudo. Isso é a graça. Mefibosete não merece nada. Nada. Ele mesmo não se acha merecedor de nada. Mas Davi agora decide olhar para ele com olhos de amor. Mas olha que interessante. Davi traz Mefibosete, ele chega ali no reino. E aí quando ele conversa com Davi, olha só o que Davi fala para ele, verso 7. Olha só que interessante. 2 Samuel 9,7 diz: então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Primeira coisa que Davi fala é: não temas. Ele estava com medo. Tinha razão para estar com medo? Sim ou não, meus irmãos? Mefibosete tinha razão para estar com medo de Davi? Ora, se ele que era para estar sendo rei, agora o rei Davi manda chamá-lo, porque ele é o único da descendência da linhagem real.
Talvez na cabeça dele, o que ele estava pensando? Rapaz, Davi está me chamando para me matar, para não ter mais nenhuma ameaça para ele. Vai me matar. Ele estava com medo de desfrutar daquilo ali. Quantos de nós vivemos um relacionamento assim com Deus? Um relacionamento apenas baseado no medo. Hoje eu não vou pecar porque eu estou com medo das consequências. Se você vive desse jeito, você vai viver pecando. Sabe o que leva alguém a não pecar? É o amor que ele expressa e vive com Deus. Você não deixa de pecar por medo. Você deixa de pecar porque você ama o Rei. Quantos de nós vivemos um relacionamento com Deus baseado só nesse medo? Não, eu não posso fazer isso aqui, senão Deus vai ficar irado demais comigo. Olhe pelo lado do amor. Não vou fazer isso aqui porque eu não quero decepcionar o Rei. Eu não quero que ele fique chateado, porque eu amo. Eu não quero que o nosso relacionamento se torne mais fraco por causa disso. Nós somos filhos do Senhor, amém, irmãos? Então não viva baseado no medo com o Senhor. Olhe para Ele com olhos de amor. O problema é que muitos de nós não conseguimos ainda entender que Deus derramou a salvação pela graça, mas quer que você tenha uma vida abundante também pela graça. Um relacionamento também baseado na graça. Muitos até acreditam que a salvação é de graça, basta crer. Mas agora, para viver no estilo de vida cristão, desfrutando das bênçãos, aí agora já não é mais pela graça, agora eu tenho que suar a camisa. Não é assim. Se a salvação foi pela graça, tudo que você desfrutar agora de Deus também será, amém, meus irmãos? Tudo será pela graça. A questão é que muitos estão querendo inverter as coisas. O certo é o que? Jesus morreu para que você viva uma vida agora intensa e abundante, uma vida agora segundo o coração de Deus. Mas muitos querem merecer primeiro, e eles falam: não, eu tenho que ser bonzinho primeiro, não, eu tenho que deixar de fumar primeiro, eu tenho que deixar de beber primeiro, aí depois eu vou provar do amor de Deus. Não é desse jeito. Lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse. Primeira coisa que o Senhor fez foi, Ele entregou o Filho. Ele não esperou você mudar primeiro para então entregar. Não, se merecer eu entrego. Não, se for bonzinho eu entrego. Mas enquanto não se tornar, eu não vou entregar. Não, Deus não fez isso. E tudo que você desfruta agora tem que ser debaixo dessa graça. Amém, irmãos? Quantos de nós ficamos com medo de pedir as bênçãos? Ficamos com medo de pedir as coisas. Você é filho, você pode pedir, amém? Deus tem o melhor para você. Aí, acontecendo tudo isso, olha só o verso 8, olha a imagem que Mefibosete tinha dele. O rei fala: você agora vai se assentar junto comigo, você vai comer junto comigo. Olha a imagem que ele tem de si próprio, olha como que esse cidadão estava. Talvez é a imagem que você tem de você hoje. Olha só, 2 Samuel 9 verso 8 diz: então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Quem é teu servo para você ter olhado para um cão morto como eu? Irmãos, olha só que terrível. O fato de uma pessoa se achar como um cão já é algo terrível. A pessoa olhar e falar: não passa de um cachorro, me dá aí das migalhas aí, já basta. Se ver como um cão já é algo muito ruim. Mas ele se via como um cão morto. É pior do que nada. Pior do que nada. Essa era a imagem que ele tinha de si próprio. Se existe algo que pode
impedir você de receber as bênçãos de Deus é a atitude errada. Qual atitude? É a atitude de você não receber quando Deus está querendo te entregar algo. Deus está querendo entregar e você fala: não, eu um cão morto como eu liderar uma célula, um cão morto, não, pastor, eu não consigo. Muitos irmãos têm desprezado aquilo que Deus tem chamado por causa da atitude errada, porque eles se olham e se veem como um cão morto. Oh Jesus, Deus tem que mudar hoje a sua realidade, meu irmão. Você é filho de Deus, amém? Fala para o seu irmão aí do lado, diga: você é filho de Deus. Em outras palavras, Mefibosete está dizendo que eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não tenho como receber isso, essa honra toda, porque eu não mereço tudo isso. Hoje, Deus quer mudar hoje a sua forma de pensar, amém, irmãos? Deus quer mudar hoje a sua acusação que você tem vivido. Não, eu não mereço, porque eu já pequei demais, eu já fiz coisa errada demais. Deus quer mudar hoje a sua forma de ser, amém? Aleluia. Vamos caminhar aqui mais para o fim. Último ponto. No verso de número 11, acontece o extraordinário. Mesmo Mefibosete falando tudo isso, Davi continua com o seu propósito inicial, que era de usar bondade para com ele. E ele falou: não, eu sou um cão morto, eu não mereço isso, tarará, tarará, tarará. Mas Davi não estava nem aí porque ele estava falando. Decidiu derramar o amor sobre ele, decidiu derramar a bondade. E aí no verso 11, olha o que acontece. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. O cão morto está agora comendo junto com o rei. Não é porque ele merecia, ele mesmo se via como inútil, ele mesmo já tinha aceitado a sua condição ali em Lodebar. Ele mesmo se via como alguém que não poderia alcançar nada em Deus, já tinha perdido todos os sonhos, mas agora o rei chama ele para comer junto com ele à mesa, como se fosse um dos seus filhos. Irmãos, isso aqui é honra demais. Comer pão à mesa do rei nos fala de uma posição de honra, é um lugar de honra. Somente aqueles que o rei quer liberar a honra se assentam com ele junto à sua mesa. É um lugar de honra. Hoje nós estamos assentados também à mesa do Senhor. Olha o que diz 1 Samuel 2,8. Olha o que o Senhor fala para nós. Ele diz: o Senhor é aquele que levanta o pobre do pó, e do monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Da onde que o Senhor nos tirou? Do monturo, do pó, e nos faz assentar aonde, meus irmãos? Junto com os príncipes do seu reino. O Senhor olhou para nós, assim como Davi olhou para Mefibosete, e hoje nós podemos estar nos lugares celestiais juntos com o Senhor. Você não precisa mais estar nessa condição lamentável que você vive. Deus quer levar você a desfrutar do melhor dele. Amém? Assentar-se à mesa, além de ser um lugar de honra, é um lugar também onde ninguém vê os pés.
Então, ali na mesa do rei, os pés de Mefibosete não eram vistos. Os pés tortos dele não eram vistos. Quando Deus nos chama para assentar à mesa, Ele não está nem aí para os seus pecados. Ele não quer saber se o seu pé está para a direita, está para a esquerda, se está sujo, se está enlamaçado. Deus quer olhar para o seu rosto resplandecendo de amor, porque é isso que vai fascinar, isso é que vai mudar a trajetória da sua vida. É uma vez que você entende o relacionamento que Deus quer que você tenha com Ele na mesa. O relacionamento da mesa é um relacionamento onde ninguém está olhando para o defeito do outro. Fala para o seu irmão aí, diga: Deus está olhando para a sua face e não para os seus pés tortos. Deus não está olhando para o tanto de pecado que você cometeu nesse semestre, está entendendo? Os irmãos estão me entendendo aqui? Deus não está olhando para o tanto de pecado que você cometeu durante a sua vida inteira. Deus está olhando para o seu rosto, para aquilo que você está falando para Ele, para o tipo de relacionamento que você está tendo com Ele. Essa é a experiência da mesa que o Senhor quer que você tenha hoje. Na mesa também é um lugar de nobreza, é um lugar onde os nobres se assentam. O Senhor diz que Ele é o Rei dos reis, sabe por quê? Porque nós fomos feitos reis. Ele é Senhor dos senhores, porque nós fomos feitos senhores. Nós somos sacerdócio real e nação santa. Quando Ele diz que você é sacerdote real, Ele está dizendo que você é rei. Você é um príncipe, você é uma princesa. Então para de se humilhar. Para de pensar que as coisas não vão dar certo para você. Para de achar que tudo ao seu redor está dizendo que não. Para de achar que as circunstâncias ao seu redor estão indo contra você. Olhe para o Senhor que você vai ver o resultado. Para concluir, eu quero concluir essa história convidando você a ler comigo 2 Samuel 16, verso de número 1. Projeta aqui para nós, 2 Samuel 16, verso 1. Davi não chamou Mefibosete para dar a ele uma ordem que ele não seria capaz de cumprir. Ele não seria capaz nem de chegar até o palácio. Ele não chamou ele para criticar os seus pés tortos, porque Davi poderia desistir, falar: é aleijado, deixa para lá, vou honrar aleijado, nada. Ele não chamou para humilhar, ele não rejeitou, mas se ofereceu para usar de bondade com ele. É o mesmo que o Rei Jesus fez por nós hoje. Venha do jeito que você está. Tem muitos que dizem que o pau que nasce torto não se endireita, mas Jesus pode endireitar você hoje, amém, irmãos? Jesus pode endireitar a sua vida. E eu falo isso aqui para todos. Talvez você ache que eu estou falando apenas para aqueles que não são convertidos. Quantos de nós que já conhecemos o Senhor, mas vivemos ainda uma vida em Lodebar, vivemos uma vida ainda no deserto, vivemos uma vida ainda de tribulação, sem os sonhos se concretizarem, sem ter as pessoas que nós almejamos do nosso lado. Aqui em 2 Samuel 16, verso 1, acontece um episódio terrível no reinado de Davi. É a última vez que menciona sobre Mefibosete. O rei tinha um filho chamado Absalão, e Absalão se rebelou contra o rei Davi. E nisso, Davi então teve que sair às pressas ali para ver o que estava acontecendo. E Ziba, que era aquele servo que havia buscado Mefibosete lá no início, decidiu tirar proveito da história.
Olha só o que acontece, vamos ler do verso 1 ao 3, diz: tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão, e um odre de vinho. Pode passar para o 2. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isto? Respondeu ele: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem os cansados no deserto. Aí o verso 3, olha o que diz: então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Ele estava acusando Mefibosete de quê? De que estava se alegrando com o que estava acontecendo, porque ele iria então agora tomar posse do reinado de novo. Ele falou: não, Mefibosete não veio comigo porque está lá se alegrando com essa rebelião que aconteceu no reino, porque ele acha que é a oportunidade que ele tem de assumir o reino. Mas aí, depois que o rei vai ali, resolve toda a situação, ele volta e vai então conversar com Mefibosete, lá no capítulo 19, vai lá para o capítulo 19, verso 24, será se essa era a intenção real desse rapaz? Olha o que diz, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, 2 Samuel 19, verso 24. Fique de pé aí no seu lugar. Vamos encerrar lendo esse texto. Segundo Samuel 19, 24. Olha o coração dele. Diz assim: também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não cuidara dos pés, nem fizera a barba, nem lavara as suas vestes, desde o dia em que o rei saíra, até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: por que não foste comigo, Mefibosete? Respondeu ele: o rei meu senhor, o meu servo me enganou. Ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: albadarei o jumento para nele montar e ir com o rei, pois o teu servo é coxo. E ele acusou falsamente o teu servo diante do rei. Porém o rei meu senhor é como um anjo de Deus, faze pois o que bem te parecer. Olha o verso 28. Pois toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei meu senhor. Contudo puseste teu servo entre os que comem a tua mesa, e que direito mais tenho eu de clamar ainda ao rei? Ao que lhe respondeu o rei: por que falas ainda de teus negócios? Já decidi, tu e Ziba reparte as terras. Verso 30, olha a resposta que ele dá: então disse Mefibosete ao rei: deixa que ele tome tudo, uma vez que o rei meu senhor já voltou em paz à sua casa. Ou seja, ele não estava interessado nas terras que o rei tinha para oferecê-lo. Ele estava, em outras palavras, dizendo o quê? Olha, eu não quero saber do reino, eu não quero saber de terra, eu não quero saber de repartir nada com Ziba, ele que tome tudo. Eu quero apenas viver esse relacionamento com o Senhor,
Eu quero apenas sentar à mesa do rei todos os dias da minha vida. Eu quero apenas desfrutar de você, Davi. É isso que eu quero. Eu não quero saber de terra, não quero saber de bênção, não quero saber de nada. Eu só quero saber de estar aqui junto com você. Interessante é que lá no início, a Bíblia diz que quando Davi foi, ele não cuidou dos pés aleijados, não fez a barba, nem lavou as suas vestes. Isso nos fala de uma postura de alguém que estava sem rumo de viver, sem prazer de viver, sem desejo de viver ali naquelas situações. Mas quando o rei chega, é como se tudo mudasse. Como que é a sua vida? Você está interessado num relacionamento genuíno com Deus? Ou será que você está interessado apenas nas terras, naquilo que o Senhor tem prometido para a sua vida? Mefibosete queria se assentar com o rei. Eu pergunto para você, o que você quer hoje? Fale para Deus. Reconheça diante do Senhor hoje a bondade dEle, porque Ele quer derramar a sua graça sobre nós. Amém, irmãos? Feche os seus olhos aí aonde você está. Feche os seus olhos. Enquanto nós tocamos aqui uma canção, eu quero que você ore ao Senhor de uma forma diferente. Você vai orar hoje de uma forma diferente. Você vai, se possível, se ajoelhar agora diante do Senhor. Porque de joelhos você não consegue enxergar os seus pés. Os seus pés estão para trás. Você não consegue olhar para os seus defeitos, porque uma vez que você se prostra, se ajoelha, você está rendido diante do Senhor. Se ajoelhe aí onde você está. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor. Feche os seus olhos. Fale com o Senhor, diga para Ele, diga: Deus, eu quero desfrutar do relacionamento genuíno contigo, Senhor. Oh, Espírito de Deus. Oh, Senhor. O Senhor olhou para nós como Davi olhou para Mefibosete ali em Lodebar. O Senhor olhou para nós. Oh Deus, eu sei que o Senhor é o Deus de alianças. É o Deus que não está preocupado com a minha forma de andar, que não está preocupado com os meus pés tortos. Oh, olha para mim, Jesus. Olha para mim, Senhor. Oh, Espírito de Deus. Pai, eu não tenho nada além de Ti. Oh, eu quero comer, ó Deus, a Tua mesa, porque só diante do Senhor, ó Deus, eu não tenho falhas. Só diante de Ti, ó Deus, só diante de Ti, Senhor, que as pessoas não me acusam, que o diabo não pode me condenar, porque a Tua bondade, ó Deus, encobre todo o meu pecado. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe.
prometestes, tu és fiel. Eu sou Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Fique de pé aí no seu lugar. Fique de pé. Deus tem promessas para nós, meus irmãos.